seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Andressa Provin, ela que é médica veterinária. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação intuitiva com animais. Andressa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o nosso programa. Eu que agradeço o convite, é uma honra, um prazer estar aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre comunicação intuitiva com os animais. É um assunto novo, sempre existiu, como que funciona? Conte-nos um pouco sobre isso. A comunicação intuitiva, ela é um assunto relativamente novo na medicina veterinária. Hoje em dia, nós temos muito a associação da medicina veterinária tradicional com a medicina veterinária integrativa. Essa medicina veterinária integrativa, ela busca trazer terapias holísticas que ajudam e complementam o tratamento alopático com os animais. Uhum. E como seria essa comunicação intuitiva com os animais? A comunicação intuitiva, ela é uma terapia que vai nos ajudar a olhar o que existe além do sintoma físico que o animal está desenvolvendo. Além daquela doença que está se manifestando no corpo físico. O que pode estar acontecendo aí de forma emocional, que pode estar influenciando esses fatores de doença ou até mesmo comportamentais. Você sabe que depois que eu conheci você e comecei a conhecer essa comunicação intuitiva, eu comecei a conversar mais com o meu animal e contar histórias, que nem eu adotei umas cachorrinhas, dei lar temporário, ontem eu entreguei elas à adoção. Comecei a contar, ontem ela foi embora. É assim que funciona? Como que funciona a comunicação intuitiva? A comunicação intuitiva, ela funciona através de uma meditação. Essa meditação, a gente consegue acessar uma onda cerebral de frequência θ. É através da conexão com essa onda que nós acessamos o que chamamos de eu superior dos animais, que é o corpo energético deles, podemos chamar assim. Uhum. E aí, a partir dessa conexão, nós literalmente conseguimos conversar com eles, assim como eu estou conversando com você agora. Eles nos trazem informações, nos contam como eles estão se sentindo, o que eles pensam, o que eles acham do lugar em que eles moram. É dessa maneira que funciona. Mas então seria mais o terapeuta que consegue ou eu, como tutora do animal, consigo também? Na comunicação intuitiva é o terapeuta, mas quando você conversa com os seus animais em casa, eles também entendem. Entendi. Eles entendem também. Uhum. Então a gente deveria, assim, conversar, contar esses relatos. Sim. Quando a gente conversa com eles, eles entendem o que falamos, mas mais do que isso, eles entendem a intenção por trás daquilo que a gente está dizendo. Uhum. Então, quais são os benefícios que geram essa comunicação com o animal? Vários, né? Vários benefícios. No caso de animais que estão doentes, a gente consegue, como eu falei anteriormente, entender o que tem para além do sintoma físico, o que pode estar causando de forma emocional essa doença, o que pode estar trazendo mudanças repentinas de comportamento. Tudo isso a gente consegue ter um olhar para além do corpo físico. Muitas vezes os animais, eles acabam filtrando e espelhando o comportamento do tutor ou de alguém da família, alguém da casa. Muitas vezes ou quase sempre? Quase sempre, né? 98% eu acho dos atendimentos que eu realizo são casos de espelhamento entre o tutor e pet. E eles nos espelham na tentativa de nos mostrar alguma coisa aí que está nos prejudicando emocionalmente, alguma coisa que está em desequilíbrio, às vezes com a gente mesmo e que acabamos projetando neles. Uhum. Então você deve ter vários cases, né, de tratamentos, né? Conte-nos alguns que te surpreendeu, assim. Sim, tem muitos casos. Você consegue lembrar de algum, assim? Sim, tem um caso muito interessante de uma tutora que me procurou, porque o cãozinho dela desenvolveu um problema de pele, que a gente chama de alopecia em X. É uma doença que ainda não se sabe a causa específica dela. Existem muitos estudos, mas ainda não se sabe como e quando ela se inicia. E através da comunicação intuitiva, nós podemos entender um fator emocional da tutora que estava influenciando
no bem-estar desse animalzinho. E após a comunicação intuitiva, nós conseguimos tratar essa questão emocional com a tutora e o pelinho voltou a crescer e ele não teve mais o caso da alopecia. Foi muito interessante. Principalmente esses animais que viveram na rua, né? Imagine Sim. quantos traumas que não trazem, né? Até essas que eu estava dando lar temporário, elas estavam numa caixinha, né? Num terreno baldio. E de madrugada, às 4 horas da manhã, era certo aquele horário. Sim. Até às 6 horas da manhã, elas choravam sem parar. Eu pensava, meu Deus, mas não para. Como que tem força? Sim. E era aquele horário. É um trauma, né? É um trauma. E todos esses traumas, principalmente de animais que são abandonados, eles ficam gravados na memória celular dos animais. Uhum. E isso, em algum momento da vida, pode se manifestar com comportamentos desafiadores, com animais que não conseguem conviver com outros. Teve o caso de uma gatinha que a tutora adotou, ela ficou na rua por muito tempo e quando ela adotou, ela não conseguia conviver com a gatinha que a tutora já tinha em casa. Ela batia na outra gata. Então, através da comunicação também, a gente conseguiu ressignificar esse período inicial da vida dela, limpar essas memórias de trauma para que ela pudesse conviver com o restante dos animais da família. Uhum. E esse tipo de comunicação não tem nenhum risco, né? Só benefícios, Não, né? Não tem nenhum risco. Só benefícios mesmo, porque a partir dessa comunicação, a partir do momento que nós conseguimos entender, energeticamente falando, o que tem por trás do sintoma, nós conseguimos fazer e enviar comandos de cura. E essa cura acontecendo no corpo energético, ela também com o tempo vai se manifestar no corpo físico. Como é o caso dessas doenças que conseguem ser controladas, com esses comportamentos desafiadores que acabam cessando. É dessa maneira que funciona, então não há risco. Eu consigo aprender para fazer algum exercício em casa, assim, para poder ajudar o terapeuta? Tem alguma forma, assim, de aprender a fazer em casa com a ajuda do terapeuta, lógico? Sim. Para ser um comunicador intuitivo, no meu caso, eu uso a técnica de Theta Healing. O Theta Healing é uma terapia que é muito usada com humanos. E eu consigo trazer também para os animais. Você pode fazer o curso, se especializar na área e ser um comunicador, vamos dizer, profissional. Mas com os meus pacientes, eu sempre oriento o tutor, quando são casos de espelhamento e projeção do tutor com o pet, eu ensino algumas frases que ele pode estar dizendo em casa para o seu animal. Tem alguma dica para passar para a gente? Tenho sim. Principalmente nesses casos de projeção, em que o animal está filtrando e está espelhando o tutor, frases para que ele fique no lugar dele de animal. Por exemplo, eu entendi o que você queria me mostrar com esse comportamento. Eu entendi o que você quis me mostrar com esse sintoma. Eu libero você dessa tarefa agora. Você já está livre, você não precisa mais adoecer para que eu entenda o que acontece comigo mesmo, muitas vezes. E isso o tutor vai falando, como eu comentei antes, eles entendem e tudo vai ficando mais tranquilo com o passar do tempo. Porque na terapia com humanos, geralmente quando a criança faz uma birra, tem um tipo de terapia que você olha para a criança e fala, eu vejo você. Isso você mesmo. Não precisa fazer isso, eu estou vendo você. Porque essa birra é uma forma de chamar a atenção da mãe. Então, eu também posso fazer um movimento quase parecido com o pet isso também. Mesmo. Eu vejo você, você não precisa ter essa atitude para chamar minha atenção. Eu já entendi, eu já vi o que você quis dizer. E claro, você se trabalhar nisso, né? Se é alguma questão aí de fundo pessoal do tutor, na maioria das vezes é alguma coisa que dói muito falar sobre isso. Às vezes o tutor nunca comentou com ninguém e o animal está ali repetindo aquele comportamento, repetindo. E a partir do momento que você se trabalha nisso, que você olha para esse sentimento e acolhe, o seu animal também vai conseguir deixar com você esse sentimento. Mas eu acho estranho porque o meu animal, ele é muito fechado. Fechado. E eu não me acho uma pessoa fechada.
porque o meu animal não gosta de interagir com outros. Com outros com animais. outros e nem com pessoas. Eu não sei se eu não ensinei ele assim para ele não me incomodar. Ah. É que assim, não existe uma tabela de sintomas, uma receita de bolo, né? Cada animal tem a sua maneira de demonstrar aquilo que ele está sentindo e aquilo que ele quer mostrar para o tutor. Até por sinal, ele está aqui nos nossos estúdios, eu trouxe ele para ver se tem alguma comunicação intuitiva, mas ele não se comunica. Não quis comunicar com a dona, que é comunicadora. Mas cada animal vai ter um perfil, uma personalidade diferente e não existe regra. Um animal que tenha um sintoma, o outro pode apresentar o mesmo sintoma, mas com uma intenção diferente. Então, a leitura, a comunicação intuitiva é individual por animal. Eu não posso dizer que para todos é a mesma coisa. E esses que são os desafios, né? Você descobrir, cada animal é único, né? Como todo ser, né? Como todo ser humano também, exatamente. E como que eu posso saber se eu estou me comunicando corretamente com o animal? Como que eu posso saber? A comunicação intuitiva, ela tem muito do sentir. Mas, às vezes, o que o animal... eu sou um canal, né, da comunicação. Sim. Às vezes, o que ele me passa, para mim, não faz sentido nenhum. Mas, quando eu repasso para o tutor, ele sente. É o sentir mesmo. Para mim, talvez não tenha lógica o que ele está falando, mas o tutor vai entender. Então, quando você conversa com ele, você sente na presença dele o que ele está querendo te mostrar, se ele está te entendendo, você vai sentir. Você tem que estar aberto a sentir também. E esse é um tratamento muito prolongado ou você já vê os resultados logo assim? Como que funciona? A gente trabalha com sessões individuais, não é um acompanhamento como se fosse um psicólogo, por exemplo, para humanos, né? Geralmente é feita uma sessão só, uma sessão apenas já traz bastante resultados, principalmente na área do xixi, assim. Isso, quando são desafios de comportamento. Mas não tem um número estipulado. Você pode fazer, cada vez você pode trazer uma questão diferente para a comunicação. Hoje eu quero entender por que meu animal começou a fazer xixi fora do lugar. Ele sempre fez no lugar certo e agora não faz mais, de repente. Ou eu quero entender por que ele está com uma otite recorrente, que nada sara, já foi feito tudo que é exame e vai e volta. Você pode trabalhar dessa maneira. Então, não tem um número mínimo ou máximo de sessões. E devem te procurar mais pelo fato do xixi, né? Porque as pessoas ficam desesperadas. Né? Acontece de todos os casos, assim, mas o que mais me procuram são desafios com comportamento e agressividade. De animais que passaram a não tolerar outro que chegou ou que se davam super bem e começaram a não se dá mais muito bem, mais esse tipo de questão. Andressa, e há quanto tempo já que você está trabalhando com esse tipo de abordagem aqui em Pato Branco? Eu trabalho com a comunicação intuitiva de maneira informal já fazem uns 4 anos, mas agora que eu comecei a formalizar mais o atendimento, já faz 1 ano que eu trabalho com a comunicação. Então, a nossa conversa está muito agradável. Agora nós vamos dar uma pausa para tomar um cafezinho e logo após os comerciais nós vamos saber um pouco mais sobre a história da Andressa. Voltamos em breve.